velocidade, estabilidade. Wi-Fi maceta, é Brasil Digital. Mano, tá na rua, na cidade inteira, até na beira do Madeira. Wi-Fi maceta, é Brasil Digital. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais um podcast Conexão RH. E hoje eu tenho aqui um convidado de peso, uma pessoa aí que tem muita experiência, muito conteúdo para compartilhar conosco e eu tenho certeza que vai ser um podcast bem enriquecedor. Antônio Wilson, conhecido aí pela tua atuação principalmente no mercado automotivo, um líder, um gestor, um administrador com uma bagagem enriquecedora, que vai compartilhar conosco um pouco sobre visão de mercado, estratégia, experiências, liderança, um pouco da sua visão empreendedora e treinadora. E durante o programa aí vamos conduzindo com um bate-papo super leve e gostoso. Antônio, obrigada por ter aceitado o meu convite. Bem-vindo ao podcast. Seu chamamento é sempre uma ordem, por todo o nosso carinho, nossa relação de muito tempo. Obrigado também pela oportunidade. Bom dia a todos. É sempre muito bom poder falar sobre aquilo que a gente faz e mais do que faz. A gente gosta, acredita e ama. E administração é algo que eu amo e que eu acredito que pode fazer muito bem para o Brasil se for devidamente utilizado. Bacana. Eu também sou administradora, Antônio. E eu acho que é um dos cursos mais completos que hoje tem no mercado, porque te proporciona muitas possibilidades, né? E você caminhou, trilhou aí, eu pude acompanhar um pouco da tua carreira, muito voltado a esse mercado automotivo, né? São alguns anos trabalhando Sim. aí nas principais montadoras atuantes aqui no Brasil. Conta pra gente um pouco da sua história, o que te levou a entrar nesse segmento e estar nele até hoje? Bem, as circunstâncias me levaram, né? Eu trabalhava como representante de vendas da Petróleo Ipiranga, em Araguaína, no Tocantins, e uma concessionária Fiat era minha cliente. E depois de um certo tempo eu decidi sair da Ipiranga, representante de vendas, andando 4.000 quilômetros todo mês, é algo que chega uma hora que realmente cansa. E aí eu realmente me cansei de uma jornada longa na Petróleo Ipiranga, as distâncias eram sempre muito grandes, né? Enquanto o pessoal de São Paulo rodava 70 quilômetros por mês e achava que era muito, né? O pessoal do interior, quando eu falava que eu ia de Araguaína a Palmas, próximo de 500 quilômetros, pelo menos 2 vezes por mês, as pessoas ficavam assustadas. Mas, enfim, então eu saí daí. A concessionária Fiat era minha cliente, eu vendia lubrificante para eles e fiz amizade com o pessoal lá. E aí saí da Ipiranga, voltei para Belém, ia ser um pioneiro na distribuição de cerveja, cheguei a comprar algumas motos, algumas caixas de cerveja e a começar a fazer delivery. Isso eu estou falando de 1986. Aí os amigos da concessionária me ligaram, me chamaram para conversar e eu voltei a Araguaína e aí ingressei no ramo de concessionárias, né? Uma concessionária que hoje não existe mais, chamada Novase. Comecei com vendas a governo, a proposta era excelente, era vender alguns carros para o governo do Tocantins, aproximadamente aí o negócio era para 400 carros, mas o governador na época fez um test drive e disse que não ia comprar o Uno porque o Uno não prestava. E aí ele comprou Volkswagen e a concessionária também depois ele comprou. Então foi por aí que começou a história e daí para frente eu fui evoluindo em concessionária, continuei em Tocantins, aí fui para Belém, ser gerente em 2 concessionárias Fiat também, voltei para o Tocantins, né? E depois já tinha saído, já não ia mais trabalhar em concessionária com mais de 10 anos, tinha uma madeireira e foi quando entrei no Sebrae, comecei a ministrar treinamento no Sebrae, no Brasil Empreendedor, que era um programa do Fernando Henrique Cardoso, por sinal um programa muito interessante, muito inteligente, que era dar estrutura para as pessoas com conhecimento de negócio para poder se cadastrar para tentar oferir um crédito, alguma coisa. Valia para o borracheiro, valia para a moça que tinha um salgadinho e tudo mais. Era um programa muito inteligente. Como todos os programas do Sebrae. Eu sou muito suspeito para falar do Sebrae, abrindo parênteses, porque eu amo o Sebrae e digo sempre, o Sebrae é a grande sacada para o Brasil progredir. Se derem oportunidade para o Sebrae, a gente faz um país muito melhor.
Aí Extremamente voltando importante até para o empreendedor, né? para o empreendedor. Você quer saber alguma coisa de negócio, quer uma orientação positiva, e eu não estou fazendo um jabá aqui, mas eu estou falando da minha experiência como facilitador do Sebrae. Nessa última jornada que eu estive no Sebrae aqui, eu trabalhei 1.904 horas registradas no Sebrae, fazendo consultoria, treinamento, e a gente realmente ajudou a mudar e a melhorar a vida de muita gente. Então, voltando à concessionária, em 2000, eu tive um convite para vir conhecer Porto Velho e, quem sabe, né, vir trabalhar para montar uma concessionária. E isso aconteceu. Eu cheguei em Porto Velho, lembro da primeira experiência, um bom calor. Falei, opa, até aí tudo bem, né? Tocantins muito quente, Belém também. Aí tem açaí. Opa, tudo bem, como bom paraense, eu gosto do açaí. E para completar, peixe frito. Falei, então tá certo. Né? Os pré-requisitos para vir morar na cidade estão cumpridos. E deu certo a oportunidade. Trabalhei na Fiat aqui, instituí a Fiat durante 14 anos. Foram 14 anos vitoriosos, com números assim, só para você ter ideia, Mariana, a concessionária Fiat aqui na minha gestão foi eleita uma das 25 melhores concessionárias Fiat do Brasil. Ganhamos prêmio, inclusive, a diretoria foi para a Ilha de Caras e tal, toda aquele mise-en-scène em relação a resultados. Sou ainda detentor de um número que, creio, vai demorar muito a ser alcançado em Rondônia. No mês, nós vendemos 600 carros. Foi o maior emplacamento até hoje na história de Rondônia, de emplacamento de carros novos, dado todo um trabalho que nós fazíamos. Depois eu saí, né, tivemos juntos na saga, tive um infarto, um perrenguezinho, e achei que não ia. Só um infarto? Eu achei que eu não ia mais voltar para o ramo de concessionários. Foi quando eu voltei para o Sebrae, passei aí quase 2 anos com o Sebrae, ministrando treinamento, uma metodologia, uma solução fantástica chamada Leader Coach. Sempre falei com a diretoria do Sebrae esses dias, falei, retome a metodologia, porque você vai na veia da liderança, né, para que ela possa construir, possa melhorar. Depois, aí, recentemente, nos últimos 5 anos, fui para o Grupo HO, Caoa Sherry, né, Caoa Sherry. Tive a oportunidade de entrar no Grupo HO na hora que a Caoa estava subindo, então eu também cresci mais um pouco com a Caoa nesses 5 anos, e aqui que é uma marca espetacular. Estava lá como controle, e aí você me achou e me trouxe para a Fertisolo, e agora já vai fazer 6 meses agora como gestor da Fertisolo, que é uma concessionária New Holland para construção, para máquinas para construção. E nessa história toda, isso começou em 90, a gente está falando aí já praticamente de 2024. Como que foi para você virar essa chave? Quando a gente fala de automóvel, é um nicho muito específico, né? Aí você sai, do nada você vai para maquinários de construção, maquinários de grande porte, é um cliente, um nicho um pouco diferente do perfil do consumidor de veículos. Sim. Como foi para você entender esse segmento e o que está sendo mais desafiador para você nesse novo empreendimento? Mariana, em primeiro lugar, o que eu fiz antes mesmo de chegar lá foi tentar estudar um pouquinho como é que é esse segmento, como é esse mercado. Quando eu cheguei, nós estávamos já encerrando a parceria com a parte agrícola de máquinas agrícolas, né? Por uma determinação, o investidor está mudando os canhões e tal, e aí mas eu ainda tive um cuidado de tentar entender como é que funciona a ideia da máquina, como é que o cliente compra uma máquina, como é que ele necessita da manutenção e tudo mais. Então, o primeiro momento foi entender isso. Como eu acredito que eu já entendi alguma coisa, ficou mais fácil para implementar os processos de administração. Ainda ontem eu dizia para uma pessoa, peças é peças em qualquer lugar. Você tem que fazer um pedido baseado numa curva ABC, você tem que ter um sortimento interessante, né, uma boa condição negocial e tem que ter o cliente com atendimento nota 10. Então, na parte de gestão de concessionária, eu não tenho sentido dificuldade. Os desafios, como todos nós estamos enfrentando, e falávamos agora eu e você, é a questão de pessoas. A gente está passando por um apuro muito grande, por uma série de fatores que a gente poderia passar aqui vários programas discutindo a questão de pessoas. Você, como especialista em headhunter, você sabe muito bem do que eu estou falando, e eu também estou passando as dificuldades. Falta mão de obra especializada e falta também na cabeça das pessoas paciência.
Paciência, Mariana. As pessoas não estão com paciência para esperar um encarreiramento. As pessoas têm, eu tento justificar dizendo que a máxima econômica diz necessidades ilimitadas e recursos parcos. Então, as pessoas, nesse mundo moderno, têm muitas necessidades, mas os recursos não atendem. Então, as pessoas vão pulando de galho em galho, tentando achar esse recurso, sendo que não é só eu desejar um recurso maior, um ganho maior. Eu preciso apresentar conhecimento, né, que é o chá, conhecimento, habilidade, atitude, tenho que ter um encarreiramento para poder chegar para atender as minhas necessidades. E isso aí é o lado complicador hoje, não só de concessionárias, Mariana, mas de todo segmento. Isso é algo que nós escutamos da loja de sorvete até uma concessionária, uma indústria, a mesma problemática. Que, inclusive, ontem eu estava numa faculdade, eu te comentei e falei com o diretor acadêmico. Ótimo, estamos preparando os acadêmicos, interessante, estrutura fantástica. Eu falei assim, mas como é que está sendo organizado essa oferta dessa mão de obra para o mercado? Porque você não pode preparar acadêmicos para acadêmicos, para acadêmicos, para acadêmicos. Nós estamos aqui fora desesperados por mão de obra. E essa mão de obra, ela não chega do nada. Essa mão de obra, ela precisa de um tempo de formação, de aceitação, da tentativa de erro-acerto, de um ajuste, que é o que nos causa pouco sono, nos deixa sempre apreensivos. Como é que vai ser amanhã? Aquela ideia de que você fez a faculdade já está pronta aí para ser um administrador ou qualquer outra profissão, não é bem por aí, né? Quando você chega, de fato, no mercado de trabalho, você percebe que a faculdade ela te dá uma base teórica muito importante, necessária, mas não necessariamente te dá toda a base que você precisa para você ser, de fato, um profissional daquela área. Eu vejo muito isso, principalmente falando da nossa profissão de administrador. Mas eu já sou administrador, eu já quero responder e receber por um administrador. Um jovem que ainda tem 20, 18, 19 anos. Então, assim, não é que ele não possa ser, ele pode ser, mas será que ele vai ter a bagagem que complementa isso que é necessária, que é aquela maturidade, a experiência mesmo, de fato, que só o tempo, né, traz para a gente? E eu ainda diria mais para você, a grande preocupação não é só do jovem ou do recém-formado em assumir um cargo de responsabilidade, é do investidor. O investidor ele não vai contratar, isso eu posso falar para qualquer um. O investidor, normalmente os investidores brasileiros começaram lá de baixo mesmo. Por exemplo, o proprietário hoje da Fertisolo, da qual hoje eu sou o gestor, ele começou lá embaixo mesmo. Se você ver as fotos de como é que é a história da Fertisolo, é uma coisa assim, espetacular de crescimento. Mas a Fertisolo acabou de completar 37 anos. Então, um investidor, um proprietário, seja qual for a nomenclatura, ele não vai entregar toda a história de vida dele para um jovem fazer laboratório. Ele tem muitos compromissos, não só compromisso financeiro, mas tem compromisso com o cliente, compromisso com, no nosso caso, com fábrica, compromisso com uma história, compromisso com a confiança, não é, de um cliente de que, puxa, eu vou comprar ali na Fertisolo, eu confio na estrutura da Fertisolo e naquilo que o César desenvolveu ao longo de 37 anos. Então, não que o jovem não tenha o tal do potencial, mas é que precisa o encarreiramento para que o empresário diga assim para ele, olha, cara, aqui está a minha empresa, continue da onde, né, eu estou te entregando. E isso só com o tempo, Mariana, não tem jeito, não tem outra forma. Exato, tem que ter paciência e perseverança, né? Não pode desistir na primeira dificuldade que a gente encontra pela frente. Antônio, falando ainda um pouco, aproveitando a tua experiência na área automotiva, na área de construção, que está muito ligado também com a área automotiva, eu vejo uma mudança no perfil, tanto do cliente, mas principalmente das indústrias, né? Saindo aí dos carros convencionais, entrando aí os carros elétricos. Está tendo essa virada de chave dentro desse universo. Como que você enxerga isso no futuro? Você acha que esse mercado ainda vai continuar aquecido ou tem muitas mudanças aí pela frente? Falando até mesmo da realidade aqui da nossa cidade, né? Tem várias concessionárias, muita gente que trabalha nesses lugares. Como que você imagina o futuro dessas áreas? Mariana, eu vou te responder com um exemplo.
O grupo que eu trabalhei há pouco tempo, saí há pouco tempo, o Grupo HO, ele tem duas bandeiras. Tem a Kia, que não é uma bandeira de massa, são produtos de um poder aquisitivo elevado, e a Caoa Sherry também, que são produtos com um bom valor agregado. Não é nenhum produto abaixo de R$100 mil de base. Para ser sincero, para ser honesto, né, em termos de informação, existe o produto básico da Caoa Sherry, hoje é R$119.990. É uma base, só para a gente contemplar o que eu quero dizer. É 120 mil. E ainda assim, o Grupo HO está montando uma super estrutura de concessionária na Imigrantes, que quando nós começamos, e eu participei efetivamente do planejamento e tudo mais, nós falamos em 4 milhões e meio de construção. Mas para ser fora as instalações, o terreno. Mas 4 milhões e meio não deu nem para o cheiro, Mariana, para completar o raciocínio. Hoje, o Grupo HO fala em 19 milhões de investimento. Então, o investidor que acredita no mercado para investir 19 milhões numa estrutura que o payback vai demorar, ou seja, o tempo de retorno vai ser aí muito longo, é porque enxergou e enxerga nesse mercado uma oportunidade. E aí eu ratifico dizendo para você, o mercado de veículos, ele sempre ele vai ter um público, porque nós temos, e a cada dia que passa é mais necessário que nós tenhamos um veículo próprio. Veja, as cidades não têm mais estrutura de transporte urbano. No caso de Porto Velho, quando em Porto Velho vai ter um metrô, quando vai ter um trem, quando vai ter qualquer oportunidade. E o nosso transporte urbano aqui, ele é muito deficiente. Uma série de fatores que não me cabe julgar, mas esse é um fato. Então, as pessoas precisam do seu carro. E aí começa a roda, a ciranda, não é, do cidadão que tem um poder aquisitivo, se programa para comprar um carro novo, vende o carro usado para o mercado, e alguém compra esse usado, e o usadinho vai. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Tem momentos que descai um pouquinho, como qualquer segmento, e tem momentos que sobe um pouco, aí depende da indústria, depende do governo, depende de uma série de fatores, mas a verdade é que o mercado automobilístico e de concessionária de modo geral sempre vai ter uma participação muito poderosa no PIB do país e eu não vejo mudança, muito pelo contrário. Eu sou otimista de carteirinha. Eu digo sempre, cada vez que a gente tiver uma oportunidade de ajustar esse ônibus, né, tipo ônibus cheio, não cabe mais ninguém, mas toda vez que dá uma freada, que o pessoal corre para frente, sempre sobra espaço. E é onde o governo entra, as empresas entram agora. Com um detalhe, a competitividade, cada dia que passa, com o advento da internet, das condições de compra online, realmente o mercado está mais aguerrido, está acirrado. Ainda é um mercado que se ganha dinheiro? Eu falo isso porque eu trabalhei com recrutamento, né, em concessionária e eu lembro que era uma frase muito frequente, concessionária é um lugar para você ganhar muito dinheiro. Falando aí do tradicional vendedor de carro, né? Ainda é um lugar onde você pode ter um bom rendimento ou isso já ficou no passado? Bem, para a concessionária, sempre vai ser um player onde ela tenha resultados. Senão não vale a pena ter a empresa, não vale a pena constituir uma organização com tudo aquilo que vem, né, no bojo para não ganhar dinheiro. Então, princípio, dá para ganhar dinheiro? Sim, pelo lado do investidor. E esse investidor, ele tem que fazer cada dia que passa, né, um esforço maior para ter pessoas de qualidade. E aí voltamos àquilo que nós falávamos sobre questão de pessoas, né? Então você tem que investir no percurso formativo, você tem que investir no conhecimento dos sonhos dos colaboradores para ver se esses sonhos estão alinhados ao sonho da empresa, porque, veja, eu tive entrevistas em outras empresas em que a moça falou para mim assim, olha, eu vou aceitar vir trabalhar com o senhor só durante alguns meses, enquanto eu espero a aeronáutica me chamar. Então, essa moça ela não estava buscando um trabalho para fazer um encarreiramento comigo. Ela queria um bico para não ficar desempregada, ficar em casa, até que a aeronáutica chamasse. Esse tipo de gente não vale a pena ter na empresa porque é alguém que está passando, né? Está passando uma chuva e a empresa ela tem que ter uma história na mão do vendedor, porque o cliente ele ainda é fiel. Então, primeiro, o investidor tem que pensar no ganho, tem que ter mão de obra qualificada que tenha interesse, sim, em fazer o encarreiramento e ganha dinheiro. Lá no Grupo HO, que é mais recente na minha história,
Tivemos vendedores no mês que, dadas as bonificações e toda a estrutura que nós fizemos, o vendedor ganhou 26 mil. É um bom salário, né? É melhor do que o meu como gestor. É salário de juiz. Exatamente. Agora, é todo mês? Não, mas aí, quanto melhor a carteira, quanto mais a competitividade interna, porque eu digo sempre o seguinte, o vendedor ele pode ter uma competitividade externa, que são entre pares, e a competitividade interna. Que é a competitividade interna? É eu querer ser melhor do que eu fui mês passado. E é isso aí, a gente não consegue se não tiver um plano de vida. Eu quero melhorar, eu quero comprar casa, carro, estudar, eu quero casar, montar uma família. Se eu tenho família já, quero dar uma estrutura melhor. Então, é um negócio para se ganhar dinheiro, mas a dica é, você precisa ter uma carteira e você precisa acreditar que vendedor hoje é um profissional. Antigamente falava assim, não tenho nada para fazer, então eu vou ser vendedor, né? Tem nada aí, me ofereceram ali, eu vou fazer uma venda. Esquece. Não esquece. Então, você realmente tem que ser um profissional de venda, tem muita literatura, tem muita informação e, principalmente, tem que entender de gente, porque o consumidor ele muda a cada segundo e o fator preponderante para isso são as redes sociais, né? É tudo aquilo que a gente tem hoje na palma da mão, que nos remete a ser mais exigente, mais pesquisador. Todo cliente hoje sabe mais de qualquer produto do que o vendedor. Exatamente. Eu, quando fui comprar meu carro mesmo, eu sabia de basicamente tudo, assim. Eu sei disso. Até a altura do pneu, quanto que... Ela não comprou comigo, tá bom? Só falar só. Gente... Mas ela comprou uma boa máquina. Foi. Eu tô feliz com o meu... Ainda bem. Com o meu carrinho. Antônio, falando ainda sobre essa questão do vendedor, eu acho importante também você ter paciência e resiliência, né? Eu acho que, voltando a esse assunto, acho que falta muito isso para os vendedores. Eu contrato para concessionárias e eu percebo que a pessoa entrou no mês, 2 meses, ele não vendeu, e isso também é uma política tanto da concessionária quanto do funcionário, meio que jogam a toalha, não dá. Mas esquecem que você precisa de tempo para você formar uma carteira, né? Não é do dia para a noite que você vai conquistar a confiança das pessoas. Então, precisa mostrar um trabalho aliado a muita preparação, a muito conhecimento técnico para você transformar números, correto? Correto. Mariana, a grande questão, eu falei ainda agora da máxima econômica, que as necessidades limitadas, o vendedor, ele está precisando muito receber no final do mês, o investidor tem sempre muita conta. Ter uma empresa no Brasil é muito caro. Eu tenho assim, um respeito muito grande por quem tem uma empresa. Realmente eu fico assim, impressionado como gestor nesses mais de 30 e tantos anos, de ver quanto nós pagamos de impostos, quanto é o nosso custo operacional e quanto sobra para nós. Então, o empresário, ele está assim, sabe, com a corda no pescoço o tempo todo, não é de vez em quando, não. Porque, veja, agora nós provavelmente teremos aí um aumento, está em discussão, o aumento de ICMS no estado de Rondônia. Ontem eu conversava com a moça que trabalha comigo na contabilidade, falei assim, quanto é o impacto nas nossas máquinas? Porque 1% numa máquina de 1 milhão é dinheiro. 2% vai por aí fora vai. Então, assim, o empresário está muito angustiado, eu diria para você, e não tem esse tempo para que o vendedor ele possa começar a oferecer resultado. Eu posso te afirmar que um vendedor com menos de 1 ano numa empresa, ele não consegue começar a apresentar resultados sustentáveis. Ele vai apresentar resultado de sobrevivência. Você vai imaginar aí, um objetivo de 10 carros, ele vai vender 2, 3... Aí, como diz a história de pescador, né? Tem gente que vai pescar a primeira vez e pega 10 peixes. Então, assim, num dia ele dá sorte, num mês qualquer ele dá sorte de pescador, aí vende 8 carros. Mas você pode ter certeza que aquilo não é um fato real e programado. Por quê? Porque ele precisa montar uma carteira, ele precisa se dar a conhecer aos clientes. O cliente tem que confiar no que ele oferece de informação, que não é informação para vender, mas sim uma informação verdadeira. Tem que ser um consultor para dizer para o cliente, olha, você não precisa pagar isso nesse produto, você pode levar esse aqui que é mais em conta e vai te atender. Essa transparência, essa sinceridade faz com que o cliente confie no vendedor. E como toda relação, isso demanda tempo. Nenhuma relação é feita do dia para a noite que se torne consistente. Então, esse é o problema. Não temos tempo. As empresas não têm tempo,
assim como o colaborador não tem tempo. É por isso que as pessoas mudam o tempo todo. Eu não ganhei aqui na Mariana Veículos, então passei 3 meses, não deu, agora eu vou aqui no Antônio Wilson Veículos, passei 3 meses, não deu, e eu vou migrando. E você sabe disso, como recrutadora, você pega o currículo das pessoas, é todo fatiado, 3 meses no lugar, 4 no outro, 12 no outro. Dificilmente você vai ver um currículo assim, 5 anos, ou pelo menos, vamos imaginar, 2 anos numa empresa, ou seja, teve início, meio e progresso. Porque as pessoas estão atrás de solução de curto prazo. E isso não vai acontecer nem para as organizações, nem para os colaboradores. É verdade. Antônio, você traz aí uma bagagem de uma história de muito sucesso, de muitas conquistas, passando aí por grandes empresas. Mas se você pudesse tirar uma lição de tudo isso, e dentro dessas lições existem coisas boas e coisas ruins também, não ruins, mas, né, que não foram tão positivas, o que você leva hoje? Fala assim, cara, isso aqui é a minha lição de vida. Você poderia compartilhar conosco? Mariana, eu estou vivendo exatamente essa reflexão, e eu posso te falar o seguinte, eu cuidaria desde sempre de pessoas, de preparar uma estrutura, mas uma estrutura assim forte, né, para remunerar um gestor de pessoas no mesmo nível do gestor de venda, do executivo, de colocar o RH na mesa estrategicamente tomando decisões. Porque, veja, eu sempre falo, isso é uma teoria minha, a gente lê nos livros, principalmente, acho que no Capital, né, que o mundo é terra, capital e trabalho, certo? Uhum. Então, veja, terra nós temos, que são as instalações. É fácil. Ontem eu fui na faculdade que eu te falei, 14 mil metros de construção, vão fazer mais 7 mil metros. Então, terra tem, vamos pensar, como estrutura. Estrutura física tem. Capital tem. Segundo a gente lê, o mundo tem dinheiro sobrando. Não a moeda, mas o sentimento de dinheiro. Uhum. Se você precisar de R$1 milhão, você vai em qualquer instituição e se você tiver lastro, amanhã a Mariana está com R$1 milhão na conta. Então, dinheiro não é problema. Onde é que a gente enfrenta não o problema, mas a variável mais complexa? Trabalho, pessoas. Então, a grande lição que eu posso te dizer que eu trago e vou levar para todo sempre, e você sabe, eu sou consultor de empresas também, né, com formação também pelo Sebrae, e tantas formações, e vai chegar um momento, hoje mesmo eu estava fazendo conta da aposentadoria, já não falta muito aí não, mas é aposentadoria só para receber de volta do governo o que eu contribuí. Mas eu quero continuar à frente de um trabalho que também me causa satisfação, menos estresse e tal. O que eu quero sempre dizer para o empresário e o que eu trouxe de lição? Trabalhar e cuidar de gente. Eu sempre faço uma reflexão, e o fulano, hein? Se eu tivesse aproveitado, mas isso é coisa já de quem está ficando com os cabelos, já está com os cabelos brancos, como eu, assim, puxa, mas né, a gente já dorme pouco. Se eu tivesse naquela época aproveitado o fulano e a fulana, e se eu não tivesse feito isso, e se nós tivéssemos dado uma oportunidade para Beltrano, se tivesse o RH estruturado, porque veja, o RH ele é algo novo nas empresas. Só empresas grandes têm RH estruturado, porque na cabeça dos empresários, e a gente respeita essa tese, RH é custo. Quando você vai falar com o empresário, vamos montar um RH, aí começa a dificuldade, não tem espaço, não tem uma sala, porque aí faz um puxadinho. Aí coloca a pessoa para fazer RH, DP, contabilidade, lançamento e etc. Aí perde o foco da gestora de recursos humanos. Para entender que quando o colaborador não vai trabalhar, pode ser que ele não vá, porque ele pode estar de ressaca sim, ele pode ter acordado mal-humorado sim, mas por trás dele, às vezes, tem um filho, tem uma esposa, tem uma mãezinha doente, ou seja, ele prioriza a vida dele lá fora em detrimento da empresa. E vamos falar que isso está errado? Não. Como é que eu vou trabalhar se o meu filho está com 39 graus de febre? Eu vou trabalhar. Mas até então a gente falava assim, chegava até a perguntar em alguns momentos, eu vi pessoas e gestores perguntando assim, mas seu filho está doente, mas você é médico?
né? Falta de humanidade, ou né? aquela velha história, né? Você, da porta da É. empresa para cá, a sua vida pessoal fica lá fora, né? E Não não sei, existe mais não sei isso. quem foi, mas vou falar. Algum cretino inventou que nós somos duas pessoas. Exato. Até na hora que você entra na empresa, É uma coisa. né? Você deixa a mala, olha que loucura. Você deixa a mala da sua vida lá fora. Minha esposa, meu filho, meus cachorros, né? Meu tudo, minhas plantas, e não existe mais. Pego a mala da empresa e entro, eu sou só empresa. Como se eu conseguisse dividir, né, a mente de um ser humano. Apaga esse lado do teu HD e vamos trabalhar. Isso não existe. Então, a grande lição que eu trago, Mariana, é cuidar de pessoas. É uma dica que eu dou para qualquer um. Mas está complicado contratar um gerente de RH dentro da minha folha, dentro da minha estrutura. Não dá? Contrate um analista. Tantas meninas, tantos meninos se formando em psicologia, né, que dá uma base melhor, administradores. Prepare a sua empresa para o futuro. Eu quero hoje eu estou buscando contratar uma supervisora de recursos humanos para a empresa que eu trabalho, que até então a gente, por alguma situação, não tinha, mas eu sinto necessidade para diminuir o meu turnover, para criar motivação nas pessoas, para criar um plano de benefício. Por exemplo, esse mês de novembro, eu vou começar lá com o Parabéns Pizza. É uma ideia. Todo colaborador vai receber um voucher para ganhar uma pizza. Vai chegar na casa dele. Olha, o meu foi esse mês. Foi, né? Aceito, A gente pode negociar. pela New Holland. Então, é só uma pizza? É só uma pizza? Não. É uma pizza. Porque o que vai por trás daquele bolachão é assim: ei, você importa para nós, nós gostamos de você, nós queremos você, não só precisamos, mas queremos você fazendo parte dessa nossa família. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tratei como família. Então, hoje eu tenho a família Fertisolo, onde nós estamos juntos, e como toda boa família tem divergências, mas nós estamos juntos em prol de um bem maior. Então, essa é a minha grande lição: cuidar de pessoas. Bacana. Eu acho isso fundamental. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de tudo, né? Não existe empresa, não existe instituição de qualquer magnitude que for, se não existir pessoas. E cada vez mais a gente fala dessa importância de você tratar o ser humano com as suas diversidades, com as suas particularidades. Não existe mais essa questão de deixar a mala lá fora, faz bastante tempo, mas embora alguns profissionais aqui de Porto Velho eu ainda vejo que tem ainda esse tipo de mentalidade, tem esse tipo de comportamento, e isso só enfraquece, né? A própria empresa dele por não ter pessoas engajadas, porque esses colaboradores, eles estão olhando o cenário fora. Aí quando ele fala assim, eu perdi o meu funcionário para uma outra empresa, por quê? Não está ligado somente, às vezes, à remuneração, Sim. mas sim o clima organizacional. Como é que você trata essa pessoa? Né? Por que ela está te abandonando? Que tipo de cultura organizacional você oferece para ela? Então, quando a gente começa a pensar isso como estrutura, e o RH é muito importante, porque o RH é o que te dá base para você oferecer esses benefícios, né? De um jeito ou de outro, é um benefício ao colaborador. É um benefício. Eu tenho muitas histórias, né? E muitas falas, muitas lembranças ao longo de toda a minha jornada, mas eu gosto muito de uma expressão do Alisson Ramudi, que é o CEO do Grupo HO. Uma pessoa, assim, extremamente dinâmica, e sempre que eu ia conversar com ele, falava: Alisson, a Mariazinha vai nos deixar. Ele falava: puxa, Antônio, isso, que pena. Ele me chama de seu AW, é verdade. Seu AW, que pena. Mas por que a pessoa vai nos deixar? E aí a grande sacada da fala dele: ela não está feliz conosco. É uma coisa que me marcou muito nos 5 anos que eu fiquei no Grupo HO, no qual eu sou um fã eterno, né, por todo o lado bom que eu vivi lá dentro, mas assim, o cuidado que a gente tinha de fazer as pessoas trabalharem sendo felizes. Mas eu não ganho. É porque felicidade, ela pode ter uma relação com o dinheiro, sim, não é? Mas não é só o dinheiro. Se não fosse, a gente não veria pessoas com tanto dinheiro cometendo loucuras, se suicidando, entrando no mundo das drogas e, enfim, sendo infelizes. Então, não é só o dinheiro que conta. O dinheiro contribui, com certeza, mas o bem-estar no ambiente, levantar cedo, tomar um banho e falar assim: caramba, eu vou trabalhar, que bom, mais um dia na minha vida. Isso realmente é fundamental.
Exato. E as empresas, elas precisam, de novo o recado, precisam descobrir cada dia que passa como fazer isso, né? A dica e o caminho temos que cuidar das pessoas com alguém que esteja preparado para cuidar das pessoas. Também não adianta pegar um contador, com todo respeito ao contador, o contador é fundamental, mas lá na praia dele, fazendo os lançamentos lá do Luca Paciolo, lá de 1.600 e tal, né? Débito, crédito, débito, perfeito. Mas gente não, gente tem que ter pessoas que estudaram o comportamento, e aí alguns já se qualificaram mais, fizeram PNL, fizeram um curso de coach, etc, etc, para entender melhor, né, como as pessoas estão, para extrair o melhor, Mariana, porque nós podemos dar muito mais do que nós oferecemos. Com certeza. E, Antônio, aproveitando que a gente está falando dessa questão, né, de você deixar em casa toda a tua base, toda a tua história, né, ali a tua família, e trabalhar. A família, eu entendo que é uma parte extremamente importante. É importante porque ela te dá base, é importante porque ela te dá motivação, muitas das vezes. Eu sou mãe de pet, ainda não tenho muito poder de fala nesse sentido, mas muitas das vezes a gente está desanimada e eu percebo muita gente me dando essa devolutiva. Olha, eu meio que estou no fundo do poço, estou desanimado, mas a minha estrutura familiar é o que me dá gás para levantar, sacudir a poeira e ir lá fazer o que tem que ser feito. Como que é a tua base para você hoje? Como que é a tua família, como é esse esteio para você ser o profissional, ter essa motivação, mesmo naqueles dias difíceis? Bem, a minha família ela é muito pequena. Né? Minha família, nós não temos parentes aqui em Rondônia. Durante um tempo, meu sogro veio para cá, ficou comigo, depois foi embora, Papai do Céu chamou, minha sogra voltou, meu cunhado, e ficamos eu, a Márgara e o Pedro. E nós sempre fomos muito unidos por essa falta da família ao redor, né? E a gente aprendeu a conviver, primeiro, com transparência. A gente tem uma vida assim, muito coesa, muito parceira. Né? Semana agora, dia 24, está me assistindo, a Márgara, minha esposa, fizemos 26 anos de casados. E nesses 26 anos de casado, nós nunca brigamos. Porque a gente sempre conversou. Então, a base da nossa família a gente conversa nos bons momentos, nos momentos mais atribulados, numa hora que o caixa está muito legal, numa hora que o caixa está apertado. Isso sempre foi muito negociado, muito aberto. Né? A gente faz coisas já para começar a se divertir. Por exemplo, vai ter o show aí do Zé Vaqueiro, vai a Márgara e o Pedro. Eu não vou, mas eles vão para se divertir. Ou seja, a gente está sempre buscando a parceria. E o meu filho a gente tratou desde cedo dessa mesma forma, com transparência, com respeito. Já tenho um filho de uma outra relação com 30 anos, mas que quando esteve comigo era a mesma base, é administrador como nós, com respeito, com o cuidado para que as regras não fossem quebradas, e não é uma regra engessada nem nada. O Pedro hoje já tem 23 anos, já no 7º período de engenharia elétrica da Unir, que é uma pedreira. Hoje mesmo eu falava para minha mulher, a gente só não paga a parcela da Unir, mas o custo operacional de formar um engenheiro eletricista não é fácil. Mas, enfim, a base nossa primeiro, a gente é cristão. A gente é cristão, a gente é católico praticante e a gente acredita na base espiritual que nos dá a solidez principal. Segundo, a gente procura ter uma casa em paz e harmonia. A gente não consegue conceber que uma família não vive em paz. Somos poucos, né? A minha casa é até bem grandinha, então dá para cada um se esconder num canto e a gente nem conflito tem, porque espaço físico tem sobrando. Mas a base transparência, respeito e, claro, né, o amor, né? O amor ao outro, né? Aquilo que tem como segunda mensagem mais importante, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente procura praticar isso. Amar um ao outro. E esse amor sem N coisas que envolvem esse amor. Respeito, amizade, bom humor, não é? Fidelidade naquilo que a gente crê. Então, é muita coisa. É a base da família, é a base que me sustenta, inclusive é a base que eu tenho para pensar em encerrar minha carreira profissional como executivo.
Eu já tenho data para sair do mercado. Conversei com a empresa lá, ainda são bons 3 anos, mas dentro de 3 anos eu quero sair do mercado como executivo. Hoje eu acordei dizendo que ia comprar máquina para vender churros. Olha, eu adoro churros, como eu já moro, teria um cliente. como eu moro na rua da maternidade, é uma quadra da maternidade, eu falei lá, eu vou colocar lá uma máquina de vender churros para não ficar sem ter o que fazer. É brincadeira. Em verdade, o que eu quero é, quando eu estiver aposentado, é um projeto meu. Eu quero oferecer a minha contribuição para a causa espiritual. Eu quero ajudar na minha igreja, com as coisas do dia a dia, com treinamento, com orientação. Gosto de cozinhar, então fazer uma coisinha aqui, ajudar, enfim. Eu tenho todo um projeto até que Deus me chame para a gente acertar a conta. Falando em Pedro, né? Vamos ver uma mensagem que ele mandou para você? Bora? Olha que legal. Pedro tá aí, Geisa? Olá, eu me chamo Pedro Antônio Falcão, eu sou discente do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Rondônia e eu sou filho de Antônio Wilson Dias de Souza. Eu estou aqui gravando esse vídeo para poder explicitar a importância do meu pai na minha vida, o tanto que ele já batalhou para que eu e minha mãe pudéssemos ter os melhores caminhos possíveis. Ele me deu a oportunidade de estar na universidade hoje, pela carreira de administração que ele tem já há mais de 30 anos, há quase 40 anos de profissão, por todo o esforço, por todos os bons momentos, por tudo que ele representa para mim e para minha mãe, a dona Margra. Eu venho, por esse vídeo, prestar uma homenagem e falar que ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E não só isso, eu já falei para ele algumas vezes, mas eu gosto sempre de deixar bem claro que ele é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eu não poderia ser mais grato pelo pai que eu tenho, por todas as oportunidades que ele me proporcionou, por tudo que ele já fez por mim. E ter ele na minha vida e na vida da minha mãe é um prazer inenarrável. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui expressando o quão importante o Antônio é na minha vida. E eu espero que todos possam ter, algum dia, pelo menos um pouco do que é ter o Antônio Wilson por perto. É um enorme prazer. É uma experiência atípica, já que dificilmente eu imagino que você vai conseguir achar uma pessoa para conversar que possa ter opiniões tão interessantes e pontos de vista do qual você não está preparado para ouvir. E é simplesmente genial. Eu sou grato demais e muito obrigado. Te amo, Antônio. Que show, obrigado. Pedro tá arrasando. Sensacional. Obrigado, meu filho Pedro Antônio. Obrigado, minha esposa Márgara, nosso esteio, não é? Márgara, ela tem um papel espetacular na nossa vida, né? Eu esteio. As pessoas, quando perguntam assim, e a sua mulher trabalha? Eu sempre falo muito. A casa tem 340 metros quadrados, tem 2 cachorros. A Márgara administra isso tudo, né? Ainda acha tempo para pintar, ainda acha tempo para fazer crochê, enfim, Márgara é uma artista, né? Uma artesã. Ela ainda consegue esse tempo e sempre muito equilibrada, muito parceira. Né? Também um agradecimento especial à Márgara por tudo que ela representa na minha vida e na do Pedro. Se tem esse rapaz aí belo, né? A responsabilidade fundamental por essa estrutura realmente é dela, e a quem eu agradeço muito, a Márgara e ao Pedro, um beijo, muito obrigado por estarem na minha vida, muito obrigado mesmo. Ficou legal. Gostou, Antônio? Adorei. Olha, falando... Essa foi demais, viu, Mariana? Obrigado. Olha, eu tô aprendendo a dar bons tiros certeiros aqui nos meus convidados. Semana passada eu trouxe também uma mensagem para o Enéas, que também é um grande gestor, um cara excepcional, que valoriza muito a família, e ele falou assim, Mariana, eu sou do signo que chora fácil, pelo amor de Deus, não faça isso online. E aproveitando, Antônio, para a gente até quebrar um pouco o gelo, vamos mandar um beijo aqui para a Caroline Araújo e a Rosângela Monteiro, que está nos acompanhando, mandou aqui, ó, meu querido diretor, parabéns, Rosângela, obrigada por você estar nos acompanhando, e também a Carolina Araújo, tá dizendo que nosso programa está um show. Olha que coisa obrigado. Boa. Um abraço grande, obrigado pelo carinho. Prestigiem a Mariana, tenho certeza que ela sempre trará pessoas de ponta aqui para contribuir, não é? com a sociedade, com as pessoas, sempre uma dica importante. Sempre vale a pena. Vale a pena. Um abraço a todo mundo, sim. Antônio,
Eu acho isso bacana, então, assim, até aproveitando, toda semana eu estou trazendo profissionais de áreas diferentes. Semana passada foi agronegócio, o primeiro episódio foi falando sobre saúde bucal, trouxe um profissional da área de odontologia. Então, assim, toda semana eu busco mixigenar mesmo esse ambiente para que a gente leve informação e informação relevante para quem nos acompanha. Acho que isso é importante, né? A gente falar sobre os desafios, porque é muita informação, mas quando a gente traz aqui pessoas que têm cases de sucesso para compartilhar conosco, isso acho que dá um norte, assim, para muitos que estão um pouco perdidos dentro do processo, desanimados, entender que na vida nada é fácil, mas a gente precisa de ter persistência para chegar nesse ponto de ser um profissional de sucesso e relevância nesse mercado. E quando a gente fala de relevância, eu falo muito na questão de imagem. Ontem mesmo publiquei lá no meu Instagram falando da necessidade e de quanto é importante você ter uma imagem empregadora, uma imagem de sucesso no mercado. Você tem toda essa relevância, o Pedro exemplificou muito isso, que todos te conhecem, quando pensam em Antônio Wilson, pensam ali na sua história como gestor, então você criou uma imagem no mercado. Por que você considera isso importante? O que você faz no dia a dia para manter essa imagem de ser referência para as pessoas? E quem está em casa, que quer ser essa referência, quais caminhos você daria aí uma dica para seguir? Mariana, hoje nós falávamos sobre isso, eu e a Margra, porque eu não tenho mestrado, né? Eu fui ontem na instituição, né? Essa instituição que eu fiquei muito contente. Pode falar o nome, aqui não falar, tem, né? não, aqui não tem segredo, não. Faculdade Católica, um espetáculo, visitem. Porto Velho merecia uma instituição com aquele porte, com uma estrutura. Um abraço ao Ednei, que é o diretor acadêmico, meu amigo, né? Presidente do CRA, assim, nos recepcionou ontem. Você sabe, eu faço parte da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, seção Rondônia, e nós fomos lá, fomos recepcionados para conhecer a instituição, algo espetacular. E aí, falávamos muito sobre a vida acadêmica. E nós falamos hoje, eu e a Margra, sobre eu não ter o mestrado. E a gente, no café da manhã, eu falava assim, eu não tenho mestrado porque o meu foco sempre foi mercado. Então, eu me preparei dentro do possível para ser um bom gestor. Eu sempre busquei, Mariana, e você que está nos assistindo, definir alguma coisa a fazer na vida. Eu tenho uma expressão que eu digo que não dá para você ser pau de enxurrada. Pau de enxurrada é um pedaço de pau jogado no chão. Quando a enxurrada vem, ela suspende aquele pau e ele anda, até que ele engata num buraco. E aí a enxurrada desce, ele fica. Na próxima enxurrada, e ele vai ad eterno. Sendo levado. Eu sempre procurei, e pela própria condição mais simples da criação, das dificuldades que todos nós temos, com essa história de jogador de futebol, né? Minha mãe comprou chuteira velha, andava a pé, mas é a história de todos nós, né? Muito sacrifício. E minha mãe, lá do alto da sabedoria dela, lá um dia atrás, ela falou algo que é o meu motivador até hoje. Ela falou assim, um dia, puxando a minha orelha, ela me chamava de Nego Wilson. Ela disse assim, Mariana, Nego Wilson, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Isso lá em Belém, né? Sou paraense, belenita. Eu acho chique chamar belenita e não belenense, né? Ela falou para mim assim, Nego Wilson, deixa eu te falar uma coisa. Você é preto, você é pobre, você é filho de preto, pobre. Você só tem uma oportunidade. Estudar, para você se dar bem na vida. Eu guardei aquilo da minha mãe e vim embora, né? Fiz universidade, depois que vim para Porto Velho, já tinha alguns cursos. Mas aí falei, bem, então é você um estudante profissional focado no negócio. Eu sou gestor e quero continuar sendo gestor. E eu fui atrás dos meus MBA, né? Então fiz pós-graduação financeira, pós em ADM, depois eu fiz gestão empresarial MBA pela FGV, fiz marketing. Aí vem essa história, PNL, coach, essa coisa toda. Eu fui me preparando, pensando que tudo aquilo que eu pudesse me qualificar, eu poderia colocar na mesa à disposição de uma empresa que eu decidisse gerenciar. Porque eu nunca tive, não tenho, e em tese não vou ter uma empresa. Eu não quero ter uma empresa, eu quero ser gestor de uma empresa. E foi para isso, aí fala, mas então você não é empreendedor? Claro que eu sou. Eu sou empreendedor no negócio, olhei que alguém me remunera para ser esse empreendedor. E não tem problema nenhum, está tudo certo. Não é? Então, a minha dica é, primeiro, tenha um plano.
não é? Eu sou professor, né? Não estou mais atuando, mas fui professor de planejamento muitos anos na Faculdade de São Lucas, sou inclusive professor fundador da São Lucas, né? De administração, e na disciplina Planejamento Estratégico a gente dizia o seguinte: tenha um plano, saiba onde você quer chegar. E aí uma dica, faça o seu planejamento a lápis, porque se o percalço acontecer, você apaga, reescreve e vai em frente. Plano A, plano B, né? Plano C. Plano C, não é? Todos os planos que você puder. Exatamente. Eu sou empreendedora, né? Eu saí do Grupo Saga e abri a minha empresa. Quando eu abri, eu não tinha nada, eu não tinha muito planejamento, eu não tinha dinheiro, eu não tinha muita coisa. Mas aos poucos eu fui estudando o segmento, aprofundando dentro dessa área e criei minha empresa. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que tudo que está lá foi oriundo aqui dessa cabecinha. Desde a logomarca, a missão, visão e valores, toda a estrutura vem da minha cabeça. Muitas das vezes a pessoa fala assim, nossa, mas quem está por trás da tua empresa? Eu sou o jurídico, o marketing, a recrutadora, o comercial, a moça da limpeza, então, assim, tudo sou eu. E o que isso... E uma vez eu fui questionada, Antônio, assim, sabe? O que você fez para dar certo? Eu não desisti. Sim. Porque tem dias que você quer desistir, tem dias que tá um horror, tem dias que nada vai dar certo. Mas o que é importante é você imaginar que é só um dia ruim, que amanhã pode ser melhor. Então, assim, quantas vezes eu falei, será que eu tô no lugar certo? Será que vai dar certo? Será que é isso, né? Será que é isso? Então, assim, se questionar e principalmente estudar. Não usar, usar a experiência das outras pessoas como um norteador para que você entenda o que é bom para o seu negócio e ter as suas próprias características. Eu acho que faz isso sucesso. E você internalizar isso e vender para as pessoas que você é esse profissional. Eu vejo quanta gente, eu vou dar um exemplo aqui, principalmente para a área jurídica. Quantos bons advogados que eu vejo aí no mercado que ninguém sabe que é bom advogado porque ele não faz um marketing. Um marketing, né? Um marketing dele. Então, assim, essa questão da imagem está muito ligada. E é importante você ter no mercado, mas é importante também você ter muita persistência para você ser um empreendedor. E isso que o Antônio falou é muito interessante. Independente seja um empreendedor no seu negócio ou no negócio de uma outra pessoa. Mas você fazer o melhor e fazer ser visto. Porque eu acho que o reconhecimento está muito em prol disso. As pessoas falam assim, mas eu estou me vangloriando. Não, eu estou colhendo aquilo que eu plantei, com certeza. Exato. Então, eu acho merecedor quando a gente, de fato, é reconhecido. Quando eu vou no mercado e falo assim, eu acompanho o seu trabalho, eu assisto seu podcast, eu te sigo no Instagram, eu gostei da dica X que você me deu. Isso não é puxar saco de ninguém. Isso é reconhecimento de um trabalho que você dedicou para ser feito. Porque quando a gente posta alguma coisa simples na rede social, há uma dedicação de escrita atrás daquilo, né? Então, eu abdiquei, às vezes, de assistir um filme para fazer um post. Então, assim, é importante você ter isso para você ter essa imagem de sucesso. Tô certo? Concordo, certíssimo. E aí você precisa só colocar uma condição especial na sua vida, que eu conheço bem, né? O apoio que você tem da sua mãezinha, que eu faço sempre muita questão de quando te cumprimento, sempre perguntar por ela, porque é a figuraça linda, né? E que é, com certeza, o teu esteio, né? A tua busca. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é dizer que, apesar de eu não me achar empreendedor para o mundo dos negócios, mas eu tenho a minha empresa, eu tenho o Antônio Wilson Consultoria e Coach Limitada. Só que eu optei por não ser esse empreendedor estando no mercado direto. Eu optei, e aí é uma sacada, por ser um gestor, porque eu sou de uma casta de muito poucos profissionais. Poucos profissionais são gestores preparados e que pensaram em ser gestores. Eu me preparei para ser gestor. Então, assim, eu tenho uma pastinha lá em casa do tempo dos certificados físicos. Eu tenho uma pancada de certificado de curso, treinamento, só mesmo da Fiat. Eu, salvo engano, nos 20 e tantos anos que eu trabalhei com a Fiat, eu tenho 99 certificações de formação, que eu agradeço muito à Fiat essa oportunidade, né, enquanto montadora. Mas eu também fui atrás de outros cursos, de outra formação. Por exemplo, na época em que o coach virou aquela febre,
eu fiz um investimento em 2 formações de coach, pensando em utilizar as ferramentas de coach como gestor, como eu uso realmente. Então, eu sempre fiz um investimento para me tornar um gestor. Tanto é que aí é uma historinha que eu vou contar para vocês. Eu estou na Fertisolo porque a Mariana foi uma headhunter que me achou no mercado e, dado uma tratativa, ela conseguiu oferecer a minha mão de obra para a Fertisolo, dado uma série de critérios técnicos para levar um gestor com competência, com qualidade e com um foco realmente em resultado. Então, eu me preparei para isso, mas aí vejam, a maioria das pessoas elas não estão se preparando, elas estão correndo. E aí, ou tenta uma formação para fazer logo depois um concurso, e aí às vezes engata no concurso, porque além do concurso ter vida inteligente, não é só o concurso, e aí normalmente a família não tem como bancar alguém só estudando 24 horas, isso são exceções no Brasil, e a pessoa esquece que esse mundo inteligente aqui fora oferece N oportunidades. Hoje eu preciso de um monte de gente na Fertisolo, os meus amigos da HO precisam de gente, todo mundo precisa de gente, mas precisa de pessoas que vão fazer a diferença, pessoas qualificadas, porque o comum está por aí graçando, mas o comum não faz absolutamente nada para ajudar uma empresa a crescer e progredir. O comum, e aí as pessoas às vezes ficam chateadas com a ideia de falar no medíocre. Medíocre não é uma expressão ofensiva. Medíocre vem da estatística, né? E que fala que você é a média. Só que a média já não faz a diferença. Exato. Você tem que estar acima da média para realmente oferir resultados e para se garantir no mercado. É isso. Antônio, muito obrigada. Foi um prazer. Já, Milton. Que alegria. Passa assim, ó, voando. Muito bom. É, muito bom. E assim, quero agradecer. Foi, para mim, um privilégio imenso recebê-lo aqui. Já nos conhecemos há bastante tempo, já tivemos inúmeras oportunidades de conversar. E eu acredito, e pelos feedbacks que eu estou recebendo aqui no WhatsApp, do Israel mandando mensagem, da Carolina, da Rosângela, foi muito agregador para quem nos acompanha. Isso vai estar disponível também lá, aqui no News e também lá no meu site, para que as pessoas, quem não tiver a oportunidade de assistir agora, assistir depois. Mas, assim, quero agradecer o seu tempo, eu sei que é precioso. Agradecer também a Deise e o César, né, da Fertisolo, que estão pagando as tuas horas, mas deixaram ele vir aqui comigo. Mandar um beijo para eles, meus clientes queridos. E o espaço está aberto para você fazer as suas considerações finais. Tá. Eu quero deixar uma mensagem de esperança para as pessoas. Independente do que a gente vem vivendo no país, o lamento pelas guerras, pelos desacertos, eu quero deixar uma mensagem de otimismo e esperança, já aproveitando que a gente está aí batendo a porta de mais um ano. Acredite que você é capaz, acredite que você realmente pode mais, tenha uma força superior onde você se apoie nesses dias em que a gente diz que são os dias não tão bons, mas, acima de tudo, não espere que venha nada no céu se você não fizer um esforço. Então, se você quer progredir, você quer melhorar, seja no que quer que seja, né? Seja melhorar para fritar um ovo, ou para se tornar um gestor, ou passar num concurso, tenha um plano de vida. Não seja esse pau de enxurrada que eu comentei ainda agora. Faça um plano. Assim, mas planejar é chato. Eu vou deixar um exemplo como é importante planejar. Quando nós éramos solteiros, nós falávamos, vamos fazer um churrasco, e cada um leva alguma coisa, normalmente dava um problema danado, porque a maioria do que as pessoas levavam era sal, porque sal é mais barato. Então, todo mundo tinha a ideia do sal, não é? E aí faltava carne, faltavam outras coisas. Então, assim, depois nós descobrimos que para fazer um bom churrasco é melhor fazer uma cota, onde a gente compra carne, compra sal e tudo mais. Então, assim, se você deixar a vida ao sabor dela mesma, você não vai a lugar nenhum. E o mundo está cheio de oportunidades. Seja otimista como eu sou, seja temente a Deus e, acima de tudo, acredite em você. Acredite que você pode. Mariana, muito obrigado pela oportunidade. Eu fiquei assim... Eu vou falar para você uma coisa interessante. Foi o que de melhor eu escutei em 2023, foi o que o Pedro Antônio falou. Então, você me ofereceu essa oportunidade de escutar
que eu escuto com ele no dia a dia, ele me chama de Negão, de Antônio, e passa e me dá um beijo, e eu te amo, e faz isso com a mãe dele, mas escutar ele assim, vendo daqui, foi o que de melhor aconteceu em 2023. Muito obrigado, que Deus te abençoe, dê um beijão na mama, e que esse programa tenha todo o sucesso do mundo, e pode me inscrever, toda vez que precisar, quiser, pode me chamar que eu vou vir com a maior satisfação. Com certeza. Obrigado, Você viu? será nosso convidado e a porta está aberta aqui do News para você vir quantas vezes você quiser. Muito obrigado. Tá bom? Tá, um abraço. Obrigada a você. Sucesso. pelo Deus nos espaço. abençoe. E a você de casa, muito obrigada pela companhia. Terça-feira temos mais News Rondônia. Você pode acompanhar o News Rondônia pelo Instagram, News Rondônia, @News Rondônia, pelo Facebook, Jornal News Rondônia, e YouTube também, News Rondônia TV. Acompanha lá também, inclusive, o nosso podcast. E no nosso site, onde que você pode acompanhar, além do podcast, várias outras notícias, que é o www.newsrondônia.com.br. E também agradecer aos nossos parceiros, a Brasil Digital, que oferece a melhor internet. Antônio, se precisar de internet, eles são maravilhosos. Rondon Cap, que tem aí muitas oportunidades para você ganhar ótimos prêmios, inclusive ajudar a APAI. E, para o final, a nossa água querida aqui, que está sempre na minha mesa, a mina linda, a água é vida, a água é boa e a água com maior pH de Rondônia. Então, fiquem ligadinhos e até terça-feira que vem. Muito obrigada.